Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, mais sobre o empate entre São Paulo e Bahia, novidades sobre o Lucas e, claro, também atualizações sobre Rames Rodrigues, que já está no Brasil. Então, vambora pro vídeo! Tem um time que só faz ponto em casa no Campeonato Brasileiro. Você não pode empatar um jogo em casa, né? Diante de 56 mil pessoas. Simplesmente Pode isso. mesmo. Eu só represento aqui, na mensagem do Eric Sartor, um dos presentes no Morumbi, ao lado do Júlio Vasconcelos, do Fábio Matos, e do pai do Fábio Matos. O Fábio Matos já escreveu um livro sobre São Paulo, o Seu Matos, que não vinha ao Morumbi desde 2016. Em homenagem a esses caras, eu acho que tem uma situação em que você tem que buscar as vitórias na marra. O São Paulo estava buscando no Morumbi as vitórias na marra muitas vezes. Agora, em relação à falta de qualidade na definição, esse é o grande dilema desse time do São Paulo. O São Paulo, como o Maurício falou, não teve os seus dois principais jogadores, aliás, os dois únicos bons finalizadores do elenco, o Luciano e o Caleri. E a falta de qualidade, ela no imaginário do torcedor, ela pode ser resolvida com o Alexandre Pato, etc. Não vai ser resolvida. O Alexandre Pato não tem condição de jogar mais do que 10 minutos. Hoje ficou provado, né? A partir da entrada do Alexandre Pato, o São Paulo perde o controle do jogo. E aí ele estava mais próximo da derrota do que da vitória. Então, e é difícil qualquer treinador. Hoje era o filho do Dorival, lá, o Dorival suspenso. A torcida pedir Pato e o cara, evidentemente, não colocar diante de 56 mil, ainda mais sendo um interino. Mas as ponderações que eu faço, e para mim é essa mesma preocupação que eu tenho em relação ao Rames Rodrigues. Jogador de futebol no imaginário, o técnico, aquele cara que vai no treino, ele vai bater 10 bolas e vai fazer 10 gols, tal, não sei o que lá. Ele precisa, hoje no futebol, estar tinindo, senão ele não joga. Senão ele não joga. Simplesmente ele não consegue jogar, né? Ah, não, porque o Juan é pior, o Nestor é pior, o David é pior, o Erisson que saiu machucado de novo, vamos falar sobre isso, é pior. São piores tecnicamente, porém, eles contribuem para o jogo muito mais do que o jogador técnico que não esteja bem fisicamente. Então, quando o São Paulo, no primeiro tempo, com aquele volume todo, sem bons definidores, não abriu o placar, eu falei, vai dar problema. Vão pedir o Pato, pediram o Pato, vai entrar o Pato e o time vai afundar. Foi basicamente o que aconteceu, né? O Pato entrar com 3-0 a favor é uma coisa, ele faz o quarto gol. O Pato entrar para decidir um jogo, ele não vai decidir, cara. Ele não decidia antes. E agora ele não vai decidir mesmo, né? E o São Paulo está trazendo um outro jogador que é um baita jogador, mas que tem essa situação também de ser um jogador muito técnico e não está bem fisicamente há muito tempo. Essa é uma questão crucial para a definição do São Paulo na temporada. O São Paulo é um bom time coletivo que não tem grandes figuras. As grandes figuras que estão trouxeram o Pato e estão trazendo o Rames. Se eles não tiverem time, eles não vão jogar. Bom, eu não gostei, né? Empatar em casa com o Bahia não dá. O São Paulo já tem 3 jogos sem vitória e agora empatou com o Bahia. Achei muito ruim, resultado péssimo. Aliás, eu diria resultado desastroso do ponto de vista do Campeonato Brasileiro. Agora ou você acha algum ponto em casa improvável, ou já era, ou vai ficar aí nesse meio do caminho aí, né? Fora de casa. O São Paulo tem o segundo pior desempenho fora de casa no Campeonato Brasileiro, só é melhor que o do América. É um desastre, um desempenho de menos de 20%, é um lixo. E agora não ganhou em casa. Não é que não ganhou em casa do Flamengo, não ganhou em casa do Bahia, que está na zona do rebaixamento. Então eu achei muito ruim, resultado horrível. O jogo, a impressão que eu tenho, primeiro assim, eu até mandei áudio aí no canal parceiro, 3 zagueiros do Magnão e do Maurício, antes, né, que tem um clima de Rames. Não, o cara vem, como é que vai ser, de expectativa, acho que vai dar certo, acho que não vai, não sei o quê, lembrando do Cerezo, lembrando de outros caras, e não sei o quê. Esse era o clima ali, e uma expectativa também pelo Lucas. Essa é a parada, o clima no estádio. Como em outros jogos, tinha aquela angústia do gol não sair, mas não teve vaia, só no final mesmo. As curtidas foi muito bem, né? 58 mil pessoas de novo, quase 4 milhões de renda, muito bacana. Mas o jogo, a hora que acabou o primeiro tempo, eu reforcei aquilo que eu venho pensando recentemente. Um time precisa de alguém que seja um pouco diferente. Você pode ter vários jogadores que não é o Alexandre Pato. Que não é o Alexandre Pato. E aí é outro ponto que eu vou chegar. Aí eu vou chegar nesse ponto. Você precisa de alguém diferente. Talvez se o Caleri estivesse em campo, ele fizesse aquele gol no 5 segundos de jogo. Ou o Luciano, que o Erisson cabeceou para baixo e errou. Talvez o Caleri. O Caleri
Foi o Nestor. O Caleri é super diferente? Não é super diferente, mas é um pouco mais diferente que que essa turma é do São Paulo. Então eu acho que o São Paulo precisa de um jogador diferente, um atacante diferente, um meia diferente, um meia atacante diferente. E aí eu reforço isso. A minha impressão é que, comparando times, um jogo desse, igual, nas mesmas circunstâncias, do Corinthians e Itaquera, o Corinthians ganharia esse jogo. 1-0, acha um gol do Roger Guedes, acha um gol do Renato Augusto, acha alguma coisa diferente. E esse time, por mais que tenha dominado, chutado um monte de bola, não sei o quê. Então, por exemplo, a gente vai avaliar os jogadores. Como é que a gente vai avaliar o David? O cara abriu a defesa 300 vezes e perdeu um monte de gol, né? Então, para mim, o que fica desse jogo é esse time Operário, ele tem um teto que me parece alcançado. Vai dominar jogos, vai ter mais posse de bola, vai ter possibilidade de ganhar, mas você não vai contar com a vitória quase sempre. Sim. Então, esse para mim é o diagnóstico do jogo e do time do São Paulo. E aí, o que aconteceu no meio do jogo? A torcida começou a pedir o Pato. Começou a xingar, não, mas reclamar um pouco do Nestor e do Alisson, que eu achei que os dois jogaram bem, mas enfim. Mas reclamar mas pedir o Pato. O Pato entrou e é isso aí. Em campo parecia que ele estava no jogo das estrelas. Ali, a cavadinha, não sei o quê. Segue uma desconexão com o que era o jogo. Que era outro tipo de jogo. Não era o jogo para isso aí. E aí o Pato não resolve nada. E a hora que ele entra, para mim, e saem o Nestor e o Alisson, o time desmancha. Podia perder. Aí para mim tinha chance de perder. Esse é meu diagnóstico. É a mesma visão que a gente estava tendo aqui, debatendo. A questão é esse teto. Esse teto com Luciano e Caleri é maior, né? Do time sem dúvida. É maior. Agora, a discussão e o apoio à contratação do Pato vislumbrava um aumento desse teto. Não será com o Pato que esse teto será aumentado. Ainda mais no curto prazo. Quanto menos ele jogar, mais ele pode fazer. Né? Eu concordo. E a minha preocupação com o Rames Rodrigues é a mesma. Porque o Rames Rodrigues, ele é um ótimo jogador, ele tem muita técnica, ele define bem. Agora, ele não joga há muito tempo. Então, assim, então esse imaginário que está sendo mexido é diferente do Lucas Moura. Se o Lucas Moura vier, o Lucas Moura tem um período de férias que ele não jogou, mas ele estava em atividade no Tottenham, né? Sim. É um pouco outro tipo de jogador, não é questão de ser mais técnico ou menos técnico, é mais de força, é outra coisa, né? Embora não tenha a mesma força daqueles tempos. Mas acho que mas estava jogando na Premier League até ontem. Então esse é o dilema. E acho que vai acontecer quando o Rames for apresentado e tiver o primeiro dia no banco, vão pedir ele talvez aos 5 do primeiro tempo, e ele não vai ter condição de entregar. Cara, uma chegada de um jogador assim no nível mundial é muito bom, né? Acho que dá um ânimo a mais pro grupo, acho que o torcedor se anima também. Ele estando em condições de jogo, acho que vai fazer muita diferença aqui. Estamos todos esperando ele. Então, seria que vai ser uma grande referência no grupo também. Acho que ele tem todas as capacidades para fazer o que ele sabe de melhor. E estamos esperando que ele venha bem, que a gente vai fazer o melhor para ele. Cara, falei com o Lucas, tenho falado com ele, espero que ele tome a melhor decisão. Sei que também as decisões não são fáceis, acho que tem muitas coisas aí que não é só o futebol, mas tem outras coisas também. E se ele pudesse também dê tudo certo, seria muito bem-vindo, porque é um grande jogador e acho que vai agregar muito ao nosso elenco. Eu tô jogando ainda, quando eu pular de lá eu vou fazer tudo isso aí, mas por enquanto eu sou jogador ainda. Mas se vier também é muito bem-vindo, pô, é um craque. Se quiser vir, depender de mim, tá contratado já. Então o Rafinha também falando sobre a possibilidade do Lucas ser contratado pelo São Paulo. Não entrou bem, os números então do Alexandre Pato em 22 minutos, uma finalização, mas ela foi pra fora, 3 dribles e 3 passes certos. O jogador então que atuou, metade do segundo tempo. O Dom que chama atenção num aspecto, né? A Mari fala sobre esse volume e como o São Paulo pressionou o Bahia. O Dom falava sobre o São Paulo ter um estilo de jogo, esse é o estilo de jogo do São Paulo, como o time realmente mudou a chavinha e o Dorival conseguiu colocar o que ele pensa de futebol nessa equipe desde que ele chegou. Hoje o Lucas Silvestre, né, foi quem comandou o time por conta do Dorival estar suspenso. Dá uma olhada nos números, a posse de bola 63-37, ou seja, foi um São Paulo com muito mais tempo com a bola no pé. 16 chutes no gol, 13 do São Paulo, ou seja, 13 do Bahia, perdão, mostra também que o Bahia teve oportunidades, vocês falavam sobre isso, só que foram 10 no alvo do São Paulo, apenas 2 vezes o Bahia chutando no gol, quase o dobro de passes certos, 10 escanteios a 5 do Bahia.
Mostra um pouco, Dom, do que você falava sobre um São Paulo que claramente já tem essa identidade, a gente sabe como que o São Paulo vai jogar, foi assim contra o Bahia. Faltou a bola entrar para o São Paulo sair com a vitória. Eu acho que tá carecendo o talento, o refino técnico na decisão das jogadas, né? O Caleri ainda é a referência nesse sentido, mas até mesmo muitas vezes de criação. Hoje acho que fluiu bem a questão de criação, senti mais falta de criação do São Paulo no jogo contra o Corinthians. Por isso eu acho que o James Rodrigues, se estiver bem fisicamente, vai ser um cara que vai contribuir demais. Acho que é um cara para fazer uma passagem memorável assim, no futebol brasileiro. Assim, tem um impacto muito grande se ele fisicamente estiver bem. Dentro do estilo de São Paulo, foi um jogo agradável. Foi legal de ver. São Paulo é um time que roda a bola com rapidez, consegue inverter, tem troca de posições constante, né? Você tem jogadores que podem atuar em diversas funções. O Juan, que a princípio entra como substituto improvisado na referência, depois da entrada do Pato, passa a jogar mais à direita. Então acho que o São Paulo consegue movimentar as peças e ser envolvente. Pecou na definição. E até muita gente pode falar, mas das 16 finalizações, 10 foram no alvo. Mas tinha umas ali que dava para ter colocado melhor, assim. É verdade que o Marcos Felipe fez uma atuação monumental e que aqui já foi destacado. Mas ainda assim teve oportunidades, pelo menos 2 com o David ali, que poderiam ter sido de melhor colocado. Ainda acho que o David fez um grande jogo, né? Então, para mim, o pecado de São Paulo está muito na definição das jogadas. Muitas vezes até na criação. Hoje não foi o caso. Hoje, para mim, o ponto do São Paulo ele só é justificado pela questão do problema na definição das jogadas. Exatamente. Boa tarde, Suman, Mari, Nath, fã de esporte. Olha, eu me arrisco a dizer, não vou lembrar todas de cabeça, mas eu não sei se a gente vai conseguir encontrar 5 atuações melhores de um goleiro, né, nessa edição do Campeonato Brasileiro. O que o Marcos Felipe fez, ainda no contexto da chegada do Adriel, acho que vai ter trabalho ali, porque ele foi fundamental em todos os momentos da partida. É muito regular, muito seguro e um jogo que aconteceram muitas finalizações de São Paulo, né? Até onde a gente viu, estavam marcando 12 finalizações no alvo, que já seria o jogo que o São Paulo mais finalizou no alvo, né? Nesse Brasileiro, a melhor marca do Tricolor tinha sido contra o Botafogo e o Cruzeiro, né? Até estava vendo isso com a Mari antes do programa. Mas o Bahia também teve suas oportunidades, né? Soube explorar a velocidade, sobretudo com o Ademir no lado direito no primeiro tempo. Teve uma saída providencial do Rafael na reta final da partida. E é um São Paulo que carece da definição da jogada. Tem a ausência do Caleri, tem a ausência do Luciano e teve a ausência do Erisson, que foi, infelizmente, mais um problema de lesão. Só 9 partidas, contando a de hoje, que ele pôde disputar com o São Paulo e sempre muito prejudicado pelas lesões. Até não parece, tomara que não seja nada sério, mas ele saindo chorando, que deve sentir, né? A sequência de problemas físicos que o impedem de jogar, ainda mais uma partida que o São Paulo sentiu falta de um centroavante. O Pato, nitidamente com falta de ritmo de jogo, não entrou bem, entrou mal. Teve até um lance que ele chutou muito mal, estava impedido, mas de qualquer forma não consigo participar tanto. Acho que do lado positivo fica a atuação do Rodrigo Nestor, um cara que ditou o ritmo do jogo, criou diversas oportunidades, além de finalizar outras tantas, e eu não acho que as chances que ele teve foram desperdiçadas por ele. Azar na bola na trave, mérito do Marcos Felipe. Acho que o David perde chances mais claras, mas ainda assim foi uma grande partida do David pela esquerda, gerando muito jogo para a equipe do São Paulo, combinando muito bem com o Nestor. É um São Paulo que, assim como no jogo contra o Corinthians, que acho que foi até melhor, carece da definição das jogadas. Contra o Corinthians ainda teve dificuldade de gerar as chances mesmo, de finalização. Hoje finalizou, mas pecou muito na decisão e por isso que amarga um empate diante de um Bahia que só venceu um jogo dos últimos 17. Mas tem algumas coisas melhorando para a equipe do Bahia, mas ainda assim é uma vitória em 17 jogos, é muito pesada a sequência. Qualidade, foi isso que definiu o confronto em 0-0. O São Paulo teve no ataque Erisson e depois David. E o Erisson, lamentavelmente, saiu chorando ainda no primeiro tempo com uma lesão, a mesma que o tirou dos gramados durante muito tempo. Ele veio contratado para ser o substituto do Caleri e não consegue, porque o Caleri também tem sofrido com lesões e aí o São Paulo tem que recorrer ao garoto Juan, ao próprio David, a algumas improvisações, enfim. O Erisson não consegue ter sequência, começou o jogo como titular, mas não terminou. O Juan entra e para muitos questionado. Eu não acho que ele tenta, acho que ele se esforça, é um menino com personalidade, que pelo menos busca o jogo e cria a melhor chance, né, do primeiro tempo, que é numa bola roubada, numa saída de bola, e aí ele toca pro David, o David acaba perdendo, desperdiçando um dos tantos gols perdidos pela equipe do São Paulo. Acho que o Alisson foi um bom jogador, tem sido um bom jogador nessa segunda função de meio campo.
E o Rodrigo Nestor me chamou a atenção como participou do jogo. Eu cobro muito do Rodrigo Nestor porque ele tem um cartaz e ele já fez coisas que a gente entende que ele pode ser um jogador efetivo e importante. De repente ele some do jogo, ele não marca e nem consegue ser efetivo lá na frente. Eu acho realmente que o Nestor precisa jogar nessa função que ele jogou hoje, mais próximo da área, aparecendo mais, um pouco às vezes aberto pelo lado esquerdo, chegando mais para armar o jogo, para finalizar. O grande problema é que o Nestor não consegue finalizar com correção. Ele criou muitas oportunidades para ele, o São Paulo criou muitas oportunidades para ele e ele perdeu diversas chances. Rodrigo Nestor, eu não consigo nem analisar o Nestor, se ele foi bem ou se ele foi mal, porque ele participou do jogo, ele criou chances, ele apareceu para finalizar, para definir e realmente não teve a competência necessária. O São Paulo empilhou gols perdidos e isso aconteceu na primeira etapa. A gente imaginava que no segundo tempo, vai ter tempo aí para o São Paulo poder construir o seu resultado. Só que o que vocês acharam do jogo? Bom, a expectativa, né? Já com o Rames anunciado, é que na segunda ou terça-feira o Lucas Moura também. E aí a gente precisa ver tempo, né? Questão física e tudo mais. Eles seguramente serão preparados para o jogo de volta contra o Corinthians pela Copa do Brasil. Mas no Brasileiro deverão ganhar alguns minutos para a gente entender. E aí sim, é óbvio que nem todo mundo vai jogar junto, né? Tem uma ilusão de que Rames, Lucas, Pato, Luciano e Caleri. Esqueçam, né? Esse time não vai jogar todo mundo junto. Talvez Rames, Lucas, Pato e Caleri, aí você vai ter que montar um sistema interessante de marcação, né? Mas é muita qualidade realmente do meio pra frente. Ou o Luciano vai acabar sobrando para fazer um ataque com Lucas e Caleri. Acho mais prudente. Mas vamos esperar o Lucas chegar primeiro e aí a gente projeta esse time do São Paulo. Bora de falar sobre Rames Rodrigues no São Paulo. O meio-atacante colombiano, para mim, o principal reforço da janela, foi anunciado pelo São Paulo ao longo do sábado e falou. E deixou uma declaração que animou ainda mais o dia do torcedor são paulino. Ele disse o seguinte, abre aspas, já joguei no Real Madrid, no Bayern de Munique e, para mim, o São Paulo está no mesmo patamar pelo histórico que tem, fecha aspas. O que o colombiano quis dizer? Ele se referiu aos 3 títulos mundiais, a série de conquistas que o São Paulo tem no mundo, né? Que fazem do São Paulo um dos principais times do planeta. Ele ainda encerra essa participação, essa entrevista que ele concedeu à TV do São Paulo, dizendo vamos São Paulo em bom português, um cara que fala muito bem português, tem amigos brasileiros e demonstrou bastante ânimo de fechar com o tricolor, contrato de 2 temporadas, salário fixo de 800 mil por mês, como o Caleri, maior salário do elenco, só que ele ainda vai ter direito a luvas por estar livre no mercado. Certamente os vencimentos do meio atacante colombiano vão superar com alguma facilidade R$1,5 milhão mensais. Só para completar sobre o São Paulo, o tricolor que enfrenta nesse momento o Bahia. No Morumbi tem o Moreira, lateral direito, como grande novidade. No banco de reservas, ele foi relacionado pela primeira vez desde outubro do ano passado, quando havia passado por cirurgia no joelho esquerdo. Quero fechar falando do empate, esse na internet, sem precisar aparecer em... Lembrou o São Paulo arame liso, né? Que criava e não botava pra dentro. E por mais que alguns jogadores tenham feito bons jogos, no final das contas, o São Paulo perdeu 2 pontos, né? Não ganhou. A verdade é essa. Não podia ter perdido a oportunidade da vitória no jogo de domingo. Ainda assim, é complicado também você pensar em brasileiro, mas em G4 é possível. Mas em primeiro lugar, não dá porque o Botafogo não perde pra ninguém, né? Tá disparado na liderança, muito difícil o Botafogo perder esse título e só perde o título pra ele mesmo. Mas assim, o G4 aí, o São Paulo tá super próximo, mesmo não vencendo fora de casa, o que é inacreditável. Mas aí, perder ponto em casa, você tem que depois tirar essa diferença fora de casa. Vai pegar o Atlético Mineiro também, que não ganha ninguém no Brasileiro. Esperemos que o São Paulo consiga o resultado. Ainda assim, a expectativa maior fica com relação ao Rames Rodrigues. O Chico Garcia falou que o Lucas deve ser aí anunciado entre segunda e terça, então fica mais essa expectativa também. E aí ver como é que o São Paulo vai ficar pro decorrer da temporada. Mas lembrando que jogos importantes acontecem agora. Essa semana teremos aí contra o São Lourenço, que tem vivido um período de turbulência, né? O time fisicamente tá abaixo, tem jogador reclamando que tá cansado, o técnico falou que errou na escalação, então tem que aproveitar essa oportunidade, né? Até porque a Sul-Americana é um caminho interessante, é um caminho que o São Paulo tem chances. Agora, é um time enjoado e o São Paulo vai ter um caminho não muito fácil. Sendo pelo São Lourenço, você pode ter LDU, pode até se encontrar com o Corinthians, dependendo do futuro na competição. E na Copa do Brasil a gente tem mais um joguinho para fazer daqui a algumas semanas contra o próprio Corinthians, e que a gente só precisa fazer um golzinho para ir para os pênaltis ou um resultado maior para poder sair com a classificação para a finalíssima, que já coloca na conta aí R$15 milhões. Então assim, importantíssimo
A expectativa é grande, principalmente com a chegada do James Rodrigues. Torcer para que ele esteja em forma antes do dia 16 de agosto, né, que é o jogo lá contra o Corinthians. E o Lucas, no caso do Lucas, ele voltou de uma férias curta aí depois da Champions League, ele até fez o último gol no último jogo dele pelo Tottenham. E esse eu acho que é até mais fácil você pensar em jogar contra o Corinthians. O James Rodrigues já está muito mais tempo parado, mas ao que parece está em forma. Então, assim, a expectativa do São Paulo, é claro que fica decepção com relação ao resultado, é frustrante, como o próprio Tirani disse. Só que, assim, acho que o foco do São Paulino tá nas Copas, né? E o São Paulo tem ido bem no Brasileiro, né? E, assim, é frustrante, mas teve uma atuação boa, que faltou, como sempre, bola na rede. Mas você depender de Nestor é tenso, né? Mas ele tem feito uma boa partida. Mas é isso. O São Paulo agora vai ter um jogo contra o Atlético Mineiro. Depois um jogo contra o Flamengo, para o Brasileiro no Maracanã. O Flamengo aí que tem um problema sério entre o preparador físico, que socou a cara do Pedro que também passou dos limites e tal, mas mesmo assim dar soco não dá, né? E vamos ver, né? Porque também depende do resultado do jogo do Flamengo contra o Olímpia. O Flamengo é muito superior. Se o Flamengo fizer o primeiro resultado no primeiro jogo, possivelmente vai com o time completo. Se não, vai com o time misto. E é complicado, né? O time que não vence fora de casa vencer o Flamengo no Maracanã é mais complicado ainda. Mas falando de perspectivas para frente, acho que o foco agora tem que ser os 2 jogos da Sul-Americana. Ter um bom jogo de ida é importantíssimo, conseguir vitória e empate seria o ideal. Contra o Atlético Mineiro, eu acho que você não pode pensar em algo a não ser a vitória, porque o Atlético Mineiro não vence, cara, não vence, mas como o Bahia também acaba pontuando contra o São Paulo. Então você tem que aproveitar esse período de crise do Atlético Mineiro, né? E depois aí o jogo da volta com o São Lourenço, o jogo do Flamengo e o jogo do Corinthians lá pra frente. E tudo na expectativa do James Rodrigues, né? James Rodrigues, Lucas Moura, com o ataque com o Luciano Caleri. Eu acho que o São Paulo melhora muito ofensivamente. Acabou do Dorival aí fazer esse quebra-cabeça funcionar. Então é isso. Falando de James Rodrigues, de Lucas, de acordo com o Garcia, o Lucas chega segunda, terça. O James Rodrigues, de acordo com o Nicola, vai ganhar mais de R$1 milhão com uvas, que é uma baita grana. Esperamos que ele jogue um futebol de acordo. Então é isso, pessoal. São Paulo aí deu mole. Nós continuamos na toada aí em busca de informações com relação ao mercado da bola. No caso, com relação a Lucas Moura. Então, quem sabe você tá vendo esse vídeo e aí Lucas Moura é anunciado. Torçamos, né? Então é isso. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e se puder esse vídeo, deixa aquele likezão que eu peço sempre, tá ok? Saudações cores, uma ótima semana a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.